Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer duas informações do Fluminense, né? Primeiro a gente vai falar de um jogador que pode deixar o Fluminense e também vamos falar sobre um jogador que não vem tendo oportunidade no Fluminense. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no canal Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, a gente está aí na luta para chegar aos 13 mil inscritos, então sua inscrição aqui conta muito. Também tem uma opção aqui que é você deixar o seu like. Toda vez que você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Então vem aqui e deixa o like nesse vídeo também. E tem duas opções novas aqui. Uma é hypar o vídeo. Tem um comentário, você vem aqui, deixa um comentário aqui que você está achando dessas situações que a gente vai falar no decorrer do vídeo. Arrasta para o lado, vai estar escrito hypar. Se você clicar ali, hypar o vídeo, esse vídeo vai ter um alcance muito maior. E também, se você puder ser membro por apenas R$ 2,99 por mês, você dá uma força gigantesca para a gente. Estamos produzindo conteúdos exclusivos para membros, então você vai ter acesso a alguns dos conteúdos que são exclusivos para membros. Então dá essa moral pra gente aí. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando sobre uma possibilidade de saída. Sim, Facundo Bernal pode sim deixar o Fluminense. Aqui perto da negociação. Há mais ou menos 2 semanas atrás, foi falado do empresário do Facundo Bernal estar oferecendo o jogador ao Betis, da Espanha. E o Betis agora fez uma consulta ao Fluminense para saber sobre questões de saber, né? Se o Fluminense estaria disposto a vender o jogador e tudo mais. Lembrando, o Fluminense tem 60% do Facundo Bernal. E era meio que uma lógica que a gente sabia que em algum momento o Facundo Bernal poderia deixar o Fluminense. Tanto que quando o Facundo Bernal é vendido, né, pelo Defensor do Uruguai, eles seguram uma porcentagem do jogador, porque sabiam que o jogador vindo para o Brasil, tendo potencial, poderia sim performar muito bem e de certa forma conseguir ter uma revenda, né, para o futebol europeu, tendo uma vitrine maior, jogou Super Mundial, foi um cara que conseguiu jogar muito bem. Então eu acho que hoje existe sim uma possibilidade real do Facundo Bernal deixar o Fluminense. Só que o que a gente pensa? O Facundo Bernal tem apenas 23 anos, dependendo de como você desenhar o negócio, aqui você vai ser bom financeiramente para o Fluminense, mas provavelmente o Fluminense vai concluir essa operação, né, tendo lucro, ou seja, teve o retorno técnico do jogador durante 1 ano exatamente, né? O Facundo Bernal começa a jogar ali quando o André vai embora, que foi em agosto do ano passado, então teve o retorno do jogador por 1 ano e pode talvez ter um retorno financeiro. Agora, falando do ponto de vista esportivo, talvez perder o Facundo Bernal nesse momento seja muito ruim, porque embora o Otávio já esteja treinando com o grupo e tal, a gente não sabe se ele já está apto a voltar a jogar. Então a gente não teria nenhum camisa 5. O único camisa 5 disponível seria o Thiago Santos. E todo mundo sabe que o Thiago Santos não vem jogando bem. Então para mim esse seria o grande problema. Mas vamos ver como que vai se desenhando esse negócio, se realmente isso vai acontecer ou não. Mas é fato que quando o Facundo Bernal veio para o Brasil, com certeza o pensamento dele era usar isso aqui como uma vitrine e ir para o futebol europeu. Eu até falei na live que eu fiz ontem, à tarde, que eu achava mais provável talvez o Martinelli deixar o Fluminense do que o Facundo Bernal. Porque o Martinelli tem passaporte europeu, fez um Super Mundial para mim melhor do que o Facundo Bernal, mas o empresário do Facundo Bernal trabalha para conseguir levar o jogador para o futebol europeu. Então por isso que eu acho que ele vai ir. E o futebol espanhol é uma boa porta de entrada para ele, porque já fala o espanhol ali, talvez facilite um pouco a adaptação dele. Vamos ver até que ponto essa negociação vai avançando nos próximos dias. E é claro, qualquer novidade, nova notícia, você vai ficar sabendo aqui no Falando de Flu. Segunda desse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre Lescano, Rubens Lescano. É notório que nas últimas semanas está se crescendo um movimento nas redes sociais e lives e tudo mais, comentaristas falando muito da ausência do Lescano das partidas. E, curiosamente, essa semana completa 3 meses que o Rubens Lescano não entra em campo. Um jogador que custou na casa dos 20 milhões, né? Foi mais que 20 milhões de reais aos cofres do Fluminense. Uma jovem promessa paraguaia, um jogador que é convocado com frequência para a seleção paraguaia. Por que que o Renato não coloca o jogador em campo? Primeiro, a versão oficial do Renato, ele já falou isso em entrevistas coletivas, tanto do Rubens Lescano quanto do Lavega, que ele acha que os jogadores ainda estão abaixo, tanto fisicamente como tecnicamente não têm condições de jogar. Aí ficam alguns questionamentos, né? Para mim, tanto do Rubens Lescano quanto do Lavega. Por quê? Se os caras são convocados para suas seleções nacionais, pode falar, a seleção do Paraguai realmente não vem fazendo uma boa eliminatória e tal, concordo. A seleção do Uruguai é talvez a terceira ou quarta força do continente e o Lavega foi convocado, embora não tenha jogado, ele foi convocado para a seleção uruguaia. Eu acho que talvez poderia credenciar ele ter mais oportunidade de time titular do Fluminense, só que eu vi uma explicação que é muito... dá pra gente entender, porque, por exemplo, assim, se no Campeonato Uruguai o nível é tão abaixo, talvez só dos jogadores estarem treinando aqui no Fluminense, né, no Campeonato Paraguai e Uruguai, isso já faz com que eles cheguem lá na seleção deles um nível acima, fisicamente, tecnicamente, mas talvez para o futebol brasileiro eles não estejam preparados. Mas, para mim, surgem algumas dúvidas, por que esses caras não jogam? A versão oficial do Renato é essa,
que esses caras ainda não estão preparados para isso. Só que, particularmente, acho que o Lavega, a gente dá sempre que possível essa informação aqui no canal, que no primeiro momento ele teve dificuldade de adaptação mesmo, né? Do dia a dia ali. Foi a primeira experiência dele fora do Uruguai, sentindo falta de casa, da família e tal, mas isso passou. Então, hoje parece estar um pouco mais adaptado, mas a minha principal dúvida é porque o Lavega eu acho que vai ser um jogador que a gente talvez só vai ver tendo mais oportunidades ano que vem. E eu acho que o Fluminense deve, no Campeonato Estadual do ano que vem, dar oportunidade para ele, que eu acho que ele vai estar mais adaptado, talvez melhor, né, fisicamente e tal. Mas o Rubens Lescano, para mim, ele é um jogador que, alguns poucos minutos que ele jogou, não é que ele fez partidas exuberantes nos minutos que ele jogou. Mas foi interessante da gente olhar e falar, cara, talvez se esse moleque jogar mais minutos aqui, talvez possa ser que dê certo. E o Renato acaba não dando oportunidade para ele. Como a gente falou, a versão oficial do Renato é que acha que eles estão abaixo fisicamente, mas a torcida tem uma percepção de por que não utiliza esses caras. Por quê? Pensa comigo. O Fluminense contratou 2 jogadores vindo da Liga Norte-Americana. O Acosta, né, Lúcio Acosta e o Santi Moreno. São 2 jogadores que lá jogavam cerca de 22, 25 partidas no ano, se chegasse às finais das conferências, das competições. Embora eles tenham uma idade um pouco mais avançada, foram desenvolvidos principalmente no futebol argentino e colombiano, que são futebol, né, que tem um campeonato mais evoluído, um campeonato mais de força física. Então, será que o Renato também vai privar esses caras de oportunidade pelo fato talvez de jogarem pouco, de estarem talvez no nível físico abaixo? Então isso que me levanta a suspeita. Será que essas contratações, os caras vão ter espaço, vão conseguir jogar? Ou será que daqui a pouco vão ser escanteados pelo Renato? Então eu acho que é isso que abre o campo para o nosso debate. Até que ponto esses gringos não têm oportunidade de jogar, né? E até é interessante que com a contratação desses jogadores, o Fluminense acabou ficando com 10 jogadores que são estrangeiros, se eu não me engano, e só pode levar 9 para a partida. A gente sabe que quem vai rodar nisso vai ser o Lavega, vai ser o Lescano, mas no mínimo isso também é uma coisa que chama atenção. O Fluminense tem muitos gringos no elenco, né? Tem Facundo Bernal, Kevin Serna, Freitas, Canóbio, Germancano, agora o Lescano e Lavega, o Acosta, o Santi Moreno e o outro agora me fugiu a memória quem que é o outro, mas tem 10. Então um desses talvez não vai conseguir jogar. Esse é relacionado, né, que vai ser muito provavelmente o Lavega. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande para poder ver esses caras jogando. E até contribuindo para o que o Fluminense fez, eu acho que é inteligente do Fluminense contratar esses caras, esse Lescano e Lavega, para o período de adaptação e tal, e utilizar esses caras no ano que vem. Porque ano que vem os caras vão estar 100% adaptados, jogando melhor e tal, mas a necessidade nossa de momento que vai a gente querer ver o Lescano jogar principalmente, porque eu não consigo ver que o Lescano vai jogar menos que o Lima, e o Lima está tendo muitas oportunidades que talvez não fosse para ter, seria para rodar mais, ter o Lescano, ter agora o Acosta, porque o Ganso também não vem jogando bem, então eu acho que essa vaga de 10 está aberta no time. Então vamos ver o que o Renato vai fazer na sequência da temporada. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Dessa moral, ó, tô quase sem voz aqui, tossindo, gravando o vídeo aqui pra vocês. Então, pelo menos o like eu mereço quem ficou até aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreve também aqui no canal Falando de Flu. É muito importante a sua inscrição aqui, você vai dar uma moral gigantesca pra gente. E também 2 opções que tem aqui nova. Uma é hypar o vídeo, é só você ir pro lado, puxar e hypar o vídeo. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu por apenas R$ 2,99, você dá uma moral gigantesca. É isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.